Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta manhã para mais um vídeo do canal Espírita nessa sexta-feira. Eu espero que você esteja aí, que esteja tudo bem com você, com sua família, com suas coisas e que você continue vendo aqui a verdade que está em Jesus Cristo. Para você que está passando pela primeira vez, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal no final deste vídeo, inscreva-se e ajude-nos a falar da verdade, a pregar a verdade que não é pregada nos templos construídos por mão de homens, que é justamente o tema que vamos falar aqui hoje, mais uma vez, porque muitas vezes o Espírito Santo pede para eu falar aquilo que eu não me conformo, como as pessoas não conseguem entender nada da palavra, estão cegas pelo véu que cobre o seu rosto, e só se converterão a Jesus Cristo para se libertar deste véu, para viver a verdade. Tem que se converter a Jesus Cristo, e não viver para homens, não viver em templos, amém? Templos ou igrejas, ou seja lá o nome que você der a construções feitas por mãos humanas. E é justamente sobre isso que vamos falar aqui hoje, sobre esse tema, que Deus não habita nesses lugares, Deus não está nesses lugares. Temos que ter muito cuidado e muita atenção, amém? Bom, para você que está passando pela primeira vez no canal, eu sempre digo assim, ó, pega o papel e a caneta, anota o texto que vamos trazer aqui, depois você vai para o seu lugar secreto e pede ao Espírito Santo discernimento sobre tudo que for falado aqui, porque não é teologia, não faço esboço, é o Espírito Santo me trazendo as palavras para repassar a vocês, para transmitir a vocês, para que vocês possam conseguir entender a verdade que vocês não ouvem por aí. Amém? Então vamos lá. Eu quero ler Atos, no capítulo 7. Eu vou ler do versículo 44 até o versículo 52, tá bom? Então, Atos 7, do 44 até o 22, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Anotou? Então, eu vou começar a leitura. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para o seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Presta atenção agora. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Essa é uma mensagem clara aos judeus. E mais à frente nós podemos ir também, anota esse texto também, no mesmo livro de Atos, no capítulo 17, eu vou ler do versículo, deixa eu pegar meu óculos porque minha visão está limitada, 24 e 25, amém? Então Atos 17, do 24 ao 25 diz assim, ó, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Aí eu pergunto a você que está aí me ouvindo e me vendo, qual é a dificuldade de se entender esses textos? Aqui está muito claro quando diz que todos os antepassados que estavam lá no Antigo Testamento serviram o Deus de Jacó,
o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E mesmo até hoje, são teimosos. Todos os que não querem ouvir a verdade, ver a verdade, são teimosos. E aqui é muito claro em dizer que ainda mataram até aqueles que perseguiram a vinda do justo, a quem eles mesmos traíram e assassinaram. O povo de Israel, o povo judeu, até hoje não crê em Jesus Cristo. E isso é algo que também eu não consigo entender, mas enfim. E aonde está a dificuldade em entender que quando você vai ao ministério, à sua igreja, ao seu templo, Deus não está presente ali? Não, Emerson, Deus está presente ali naquele lugar. Não está. Não está. E nunca estará. Por quê? Lembram quando Jesus ele pregava? Ele ia para os vales, ele ia para a montanha, para as praias. Não, mas Jesus entrava pelas sinagogas. Ele entrava nas sinagogas para pregar a verdade aos judeus que queriam ouvi-lo e tirá-los daquele lugar. Tanto que o povo que o seguia ia com ele nas montanhas, nos vales, nas praias. E não ficavam dentro de templos construídos por mãos humanas. O máximo é que depois que Jesus ressurreto foi embora, foi para o céu, aqueles que ficaram, os discípulos, os apóstolos, pregavam nas casas das pessoas ou em outros lugares fora. Nunca dentro de templos, sinagogas ou igrejas, ou seja lá o nome. Tanto que se você analisar, Atos 7, depois lá no outro texto também, Atos, no capítulo 17, estão dizendo a mesma coisa. E no 17 é mais forte ainda, porque fala assim, que Deus não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. E aí bate naquela coisa de quando o pregador fala assim, agora vamos devolver para Deus o que é de Deus, fazendo com que você vá lá, dê o seu dízimo e oferta. Deus não precisa de coisa alguma desta terra, nada. Por isso ele não habita em templos sobre mãos humanas, para não ouvir as mentiras. E vocês estão aí muitas vezes afincados em ministérios, igrejas, templos, ou seja lá o nome que for, construído por mão humana, e Deus não habita nesses lugares. O Deus que pode habitar nesses lugares é o Deus de Israel, Mamon, qualquer Deus que você quer servir, porque as pessoas hoje vão para o templo não preocupadas em permanecer na verdade de Jesus Cristo. Estão preocupadas em buscar respostas para a sua prosperidade. É o que mais vemos hoje pregado nesses lugares. Que você tem que dar campanha, tem que dar dinheiro para uma campanha, que você tem que dar o dízimo porque é da vontade de Deus, se você não fizer isso você está no pecado, que você tem que ofertar e dizimar. Gente, Deus não precisa de absolutamente nada dessa terra. Por que a palavra diz assim, olha, não se preocupem com as coisas dessa terra, mas sim com as coisas do céu. O que são as coisas dessa terra? Justamente os bens materiais, o dinheiro. Nós temos que ter o sustento, a provisão, e a palavra fala assim, que ele há de prover as nossas necessidades. Necessidades, pelo que eu saiba, não é acúmulo de riqueza e nem bens materiais. É o alimentar, é o caminhar, é o trabalhar, é o ter a dignidade de pagar as nossas contas, só isso. Então, se Deus não habita em templos construídos por mão de homem, o que você está fazendo aí? E olha que legal, né? Porque aqui fala assim, que Salomão construiu o templo de Salomão. Porém, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o que as pessoas acham do templo de Salomão? Oh, nossa, que lindo, é maravilhoso, é incrível. Mas Deus não está habitando ali. Quando Jesus fala, se permaneceres na minha palavra, então permanecer na palavra é você ler, entender e crer que o que está dito aqui é a verdade, não é o Emerson. Não é teologia, não é esboço, é palavra. O que eu estou trazendo aqui para vocês é palavra. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Onde está a verdade? Em Jesus, na palavra de Jesus. Tanto é que, por que eu digo para vocês anotarem os textos?
ir para o seu lugar secreto falar com o Espírito Santo. Porque Jesus foi bem claro, olha, o Consolador, o Espírito Santo que eu vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu disse. Para que nós não tropecemos, nós possamos ver a palavra. É difícil, é difícil. Não existe santidade em ninguém que se converta a Jesus Cristo, tá? Continuaremos sendo falhos e pecadores em pensamentos, palavras e atitudes sempre. Mas podemos ser menos falhos e pecadores se nós entendermos e permanecermos na verdade da palavra de Jesus Cristo. Mas muitos exaltam o homem. Muitos exaltam seus pastores, os donos dos templos, das igrejas, sendo que eles estão interessados apenas em benefício próprio, daquilo que você pode prover a eles. Quando você não puder prover nada, você não faz parte do ministério, você não serve para o ministério. Mas enfim, eu espero sinceramente que vocês possam, dia após dia, entender esta palavra. É tão simples. É igual uma vez eu rebati uma pessoa que disse assim, mas eu já li a palavra, já li a Bíblia inteira 200 vezes. E eu fui bem claro e disse assim, mas você leu tudo isso e não entendeu absolutamente nada. Então, que você leia apenas uma vez os textos, mas que ao final da leitura você entenda e seja renovado e convertido a Jesus Cristo e viva a palavra dele para ser discípulo dele. Porque a verdade você só vai conhecer quando você se converter a Jesus Cristo, porque Paulo fala isso em 2 Coríntios 3. Até hoje, quando é pregado Moisés, há um véu que cobre a mente e o coração deles. E só se livrarão deste véu quando se converterem a Jesus Cristo. Porque até então, se você permanecer lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, você não vai estar servindo a Deus o Pai. Porque a palavra também fala o quê? O verdadeiro Deus só foi nos mostrado pelo Filho que está sentado à destra, só foi nos revelado através do Filho, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna e não viva dentro de templos construídos por mãos humanas. Mas enfim, amém? Gente, sinceramente, meus irmãos amados, eu espero que vocês entendam definitivamente. Vá lá, ora, porque o Espírito Santo ele vai dar discernimento para vocês do que eu estou dizendo aqui. É a palavra de Jesus Cristo, não é minha. Não é o meu entendimento, não é o meu estudo, não é teologia humana. É palavra de Jesus Cristo que vem e liberta. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos. E até o próximo momento que o Espírito Santo disser assim, filho, vai lá e compartilha com as pessoas sobre isso. Amém? Para você que está dentro dos templos, muito cuidado. Porque a palavra pregada pelo homem, ela pode te enganar e ela pode te levar para outra direção sem ser da salvação. Por isso Jesus falou, afaste-se de mim, pois não os conheço. Porque muitas vezes você vai alegar que você estava lá, que você estava fazendo, mas você não estava na presença de Deus o Pai. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais. Valeu. Obrigado.